naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Frei Adalmo, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também queridas irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, evangelistas aqui desta serra, alegria de ter as senhoras aqui conosco nesse dia, familiares e amigos do casal que está completando bodas, pessoas que aqui vêm em peregrinação, sejam bem-vindos. Este sábado, dia em que por excelência nós recordamos a memória da Virgem Maria, a Igreja nos convida à confiança em Deus. Confiar em Deus é algo tão bonito, mas tarefa tão difícil. Cada vez mais o nosso coração se perde na capacidade de esperar em Deus, de esperar no Senhor. E a esperança é a virtude indispensável para a confiança. Aliás, o mundo que estamos vivendo tem dificultado com que nós estreitemos laços de confianças com quem quer que seja. Vivemos com o pé atrás, vivemos desconfiados uns dos outros, temos dificuldade de confiar até mesmo nas pessoas em que repousa um exercício de confiança. É verdade, porque somos tão decepcionados muitas vezes. A gente confia no político, vai e rouba tudo que tem direito e não faz o que precisa ser feito. Confia no médico, está interessado no dinheiro, ao invés de ajudar-nos a tratar da saúde. Confia em fulano, confia em ciclano, confia em beltrano. E aí, cada vez mais somos surpreendidos pela astúcia, pela maldade, pela busca de poder, pelo interesse. E isso reflete também na confiança em Deus. Até porque Deus é o grande outro, ao qual nós não conseguimos sequer ver com os nossos olhos da carne. Como então confiar em Deus? A confiança em Deus está no fato muito simples. Ele não nos esconde nada, pelo contrário, Ele tudo nos revela. Ele mostra-se a nós e revela os segredos do seu coração, a tal ponto que nós, às vezes, ficamos perplexos e sem entender aquilo que é a vontade dele. O ato de Deus dar a conhecer-se, o ato de Deus se mostrar, é para nós prova cabível de que nele podemos confiar. Porque a gente só dá a conhecer a alguém que a gente confia muito. Eu não sei vocês, mas eu, para falar de mim mesmo, de coisa que está lá dentro do coração, tem que ser uma pessoa de muita intimidade da minha parte, de muita confiança. A gente não abre a casa da gente para qualquer um. A gente não abre o tesouro do nosso coração para pessoas que acabamos de conhecer. Deus, Ele escancara o seu plano, Deus escancara o seu coração. No entanto, a vontade de Deus é uma vontade que contraria a nossa lógica humana, porque, olha bem, o evangelho de hoje é justamente Jesus revelando o que acontecerá com Ele. E o que acontecerá com Jesus? Vai ser entregue na mão dos homens. E os homens irão crucificá-lo.
não é de apedrejar, não é motivo para apedrejar os discípulos de Jesus. Se nós estivéssemos no lugar deles, nessa fase da vida deles, teríamos as mesmas dúvidas. Porque a gente olha para Jesus e vê nele um cara bom, uma pessoa que só fez o bem, irrepreensível nas ações, só ajudou as pessoas. E aí agora ele vem falar que vai ser morto, e morto como um bandido, que vai ser perseguido por causa do bem que fez. Contraria a nossa lógica, contraria a nossa maneira de ver o mundo. No entanto, a entrega de Jesus é para nós sinal visível do amor imensurável de Deus por mim e por você. Ao falar isso, Jesus quer estreitar os laços de amizade com os discípulos, para brotar neles esta confiança, a confiança no Senhor. Por que eu digo que o sentimento e a virtude que Deus quer que nós tenhamos hoje é esperança e confiança? Por causa da primeira leitura que escutamos. A primeira leitura que escutamos, o povo estava preocupado, porque a população de Jerusalém começou a crescer muito. A cidade ficou menor que o número de habitantes. E o que aconteceu? Eles tiveram que destruir o muro de Jerusalém. Destruir o muro significa, para quem entende bem aí de segurança, estar vulnerável a qualquer coisa. A cidade estava murada, e como cresceu, vai ter que expandir. E até expandir para construir outro muro vai demorar. O sentimento que brotou no povo de Jerusalém era um sentimento de abandono. Agora estamos vulneráveis. Agora qualquer um pode fazer o que quiser conosco e estamos reféns da nossa própria sorte. E olha o que o profeta diz em nome de Deus. Diga ao povo de Jerusalém que ela vai precisar ficar sem muralha sim, mas eu serei para ela, diz o Senhor, uma muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei a minha glória no meio dela. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Jerusalém é a cidade mais querida por Deus em todo o Antigo Testamento. É em Jerusalém que ele morre. É em Jerusalém que ele nos dá a vida. Mas, ao mesmo tempo, Jerusalém é prefiguração do céu. Por isso, irmãos e irmãs, ao ouvirmos essa leitura, nós não precisamos temer. Temer nem mesmo quando as nossas fragilidades expõem-nos aos perigos e aos infortúnios da vida. Porque aquele que nos protege é o Senhor. Nisto nós podemos dizer como o salmista, a nossa proteção está no nome do Senhor. Ele nos guarda, Ele nos defende, Ele nos ampara, Ele nos sustenta. Nós só precisamos apenas uma coisa, confiar mais em Deus do que nos nossos muros. Aí é o exercício que hoje nós somos chamados a fazer para crescer em nós a virtude da confiança. Derrubar as muralhas que nós somos pondo para proteger sentimentos, valores, imagem, para defender-nos de tantos perigos e ataques que nos sucedem. Hoje, nós precisamos pedir a Deus esta graça de confiar não nos nossos recursos e não nas nossas forças, não na nossa inteligência, nem muito menos na nossa vontade, mas de confiarmos nesse Deus que revela-se a nós para que nós possamos acreditar nele e sermos salvos. Nada nesse mundo pode nos tirar a paz se a nossa confiança for o Senhor. Nem a enfermidade. Aí sim, aí
Nós podemos dizer como São Paulo: nem a altura, nem os abismos, nem a largueza, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem os homens, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A doença, a espada, a morte, a velhice, a falta de lucidez? Nada. Esse amor é de sempre e por todo sempre. Esse amor sustenta a nossa vida. Basta que nós tenhamos a coragem de dar um salto de fé para confiar em Deus, para confiar no Senhor. Basta que nós tenhamos a tranquilidade que brota da esperança de saber que a nossa vida está segura, não porque temos dinheiro, porque temos diploma, porque temos uma família que nos acolhe, ou porque qualquer outra coisa que o mundo nos apresente como necessário para ser feliz. A nossa vida está segura porque aquele que nos leva na mão é aquele que deu a sua vida por nós na cruz, e aquele que a cruz não pôde deter, que ressuscitou e está no meio de nós. Alegra-te, povo de Deus. Rejubila de alegria, porque esse Deus, que morreu sim, em Jerusalém, mas que ressuscitou, habita no meio de nós. E habita no meio de nós para, guiando-nos, mostrar o caminho que nos leva ao coração do Pai. Renovemos a nossa confiança no Senhor. E confiando mais em Deus, tenhamos a certeza de saber assim: por mais que a gente não entenda a vontade dEle, Ele está cuidando de tudo que realmente importa, para sermos verdadeiramente felizes e tomarmos para valer parte na salvação que Ele nos obteve a duras penas na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.